simplificar a vida das pessoas com soluções digitais inovadoras e seguras. Este é o propósito da Altas Network. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio nessa parceria com a Sucesso Minas, da qual eu estou como presidente. E nessa temporada, a Altas é um dos patrocinadores institucionais da Sucesso Minas, e a gente tem trazido profissionais de diversos níveis, de diversos segmentos, onde a gente tem falado com CIOs, com heads de tecnologia, sempre buscando endereçar o seguinte: quais são as estratégias que esses executivos têm utilizados mediante os problemas ali de negócio, né? Então, especialmente hoje, eu estou recebendo aqui o Rodrigo Soares, e nós vamos bater esse papo gostoso aqui sobre como que ele está endereçando os diversos desafios ali da Drogaria Araújo. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado, Ezequiel. O prazer é todo meu de conversar um pouquinho aqui com vocês. A Altas é um grande parceiro nosso na Drogaria Araújo e é um orgulho estar aqui representando essa empresa centenária com alma mineira. Que bom, que bom. E eu estou especialmente feliz porque a minha história profissional, a minha história pessoal aqui com o Rodrigo, ela se mistura, né? O Rodrigo, lá por volta ali de 2005, 2000 e pouco, eu tive o prazer de contratar o Rodrigo em uma das minhas passagens lá na Fiat, e aí a história foi tão bem sucedida que depois, na minha passagem ali no EPA, na diretoria do EPA, acabei levando o Rodrigo também para trabalhar lá comigo. E ver o Rodrigo se tornar esse profissional de referência, com toda essa bagagem, para mim, pessoalmente, é um privilégio, é um prazer, né? Muito bom. E, Então, foram quase 15 anos trabalhando juntos, né, em duas empresas, e também agradeço aí todo esse tempo junto e a amizade que a gente tem até hoje. Que bênção. E o Rodrigo por que ele se mistura na questão pessoal? O Rodrigo foi o meu padrinho de casamento junto com a esposa dele. Isso aí. Então, de verdade, nós vamos tomar um café, né, gostoso aqui e bater esse papo falando da estratégia, né? Eu quero apresentar o Rodrigo. O Rodrigo, ele é um profissional com mais de 20 anos de experiência na gestão de equipes, de tecnologia, nos setores bancários, manufatureiro e varejo. O Rodrigo, ele é graduado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é pós-graduado em TI na Management pela Universidade of São Francisco. Ele tem MBA em Gestão de Negócios pelo IETEC, Minas. E atualmente ele é o líder de operações de tecnologia na Drogaria Araújo, sendo responsável pelas equipes de sistemas, infraestrutura e serviços, né? E aí, falando dessa questão dos desafios na transformação digital num segmento tão dinâmico, tão agressivo, né, que é o varejo, certamente hoje nós vamos bater um papo interessante aqui. E, Rodrigo, já explorando um pouco no início aqui do nosso bate-papo, fala um pouquinho da operação da Araújo, né? Como é que é essa atuação? Quantas unidades a Araújo tem? Quantos clientes atende? Não sei se mensal, semestral, anual. E o modelo de negócios? B2C, B2B? Fala um pouquinho para a gente dar uma contextualizada aqui. Como é que é um negócio? Que é um tema interessante, principalmente para a gente mineiro, né? Eu já me considero mineiro, sendo goiano. Então, é uma curiosidade que todos nós temos, né? Bom, a Araújo é uma empresa centenária, a gente fez esse ano 119 anos, né? Mineira. A gente hoje está com 350 lojas espalhadas pelo estado. Hoje a gente começou esse processo de expansão aí para o interior há alguns anos atrás, e hoje a gente já atende aí quase todas as regiões do estado. É uma empresa que tem 12 mil funcionários, né? E é uma operação muito, muito desafiadora, né? A gente tem um modelo de negócio diferenciado até no varejo farma em si, e esse modelo traz alguns desafios, né, de garantir a disponibilidade do produto no local e no momento em que o cliente espera, né? Então, além de ter que gerenciar todo esse mix diferenciado, os desafios logísticos de garantir a entrega desses produtos, né, isso torna a nossa operação
muito complexa e desafiadora para quem está atuando ali na retaguarda. E também a toda a parte de transformação digital, né, e de utilização dos canais digitais aí como alavancadores, né, das nossas lojas. Então, as lojas alavancando os nossos canais digitais, os canais digitais alavancando as lojas. Então, isso traz um desafio muito grande aí para a operação e para o dia a dia de todas as equipes que estão na retaguarda. Que legal. Vamos falar um pouquinho dessa questão geográfica? Eu conheço um pouco, até pela nossa proximidade, dessa questão de uma estratégia geográfica, né? Hoje vocês estão em quais cidades? Já ultrapassou Minas Gerais? Ainda está contido dentro de Minas Gerais? Como é que está essa questão geográfica da atuação da Araújo? Ainda estamos contidos em Minas Gerais. A gente tem feito uma expansão para o interior de forma radial. Então, começamos muito forte em Belo Horizonte, expandimos para a região metropolitana, e esse raio vem crescendo aí ao longo dos anos. Então, hoje a gente já atende aí praticamente todas as regiões, né? A gente está no Vale do Aço, já temos lojas no sul de Minas, norte, estamos chegando agora no Triângulo, né? Uhum. E o nosso planejamento ainda é continuar aí em Minas por mais alguns anos. Até por conta de todos os desafios logísticos e de modelo que a gente tem. Que legal. Tem umas perguntas para você sobre essa questão, até conhecendo o motor de varejo, É, né, pela minha passagem ali no varejo, onde os grandes desafios primeiro, comprar super bem, né, ou sim, seja, você ganha ali na compra. E é, depois o grande desafio é uma boa distribuição de forma ajustada sob consumo ali nas lojas. sim. Mas eu vou explorar um pouquinho daqui a pouco essa questão da farma ali especificamente. Deixa eu voltar um pouquinho, certamente os nossos ouvintes têm interesse em conhecer um pouco desse DNA de inovação, tecnologia ali da Araújo. Eu, goiano, estando aqui há mais de 20 anos, conheci a Drogatel, que verdadeiramente, na época em que você não tinha WhatsApp, você não tinha uma série de canais para poder fazer entrega, Araújo já inovou ali Sim. onde ninguém estava fazendo aquele tipo de coisa. Conta um pouquinho dessa cultura, né? De exemplos como esse. Como é que você enxerga esse DNA de inovação ali no grupo? Fala um pouquinho assim, o Ah, que você tem experienciado, pegando até esse gancho, né, da Drogatel. Certamente hoje vocês estão num outro nível, é. pensando em entrega, em distribuição e por aí vai. Como é que é esse A DNA inovador ali? Araújo é uma empresa inovadora desde da sua fundação, né? Ela tem inovação na essência dela. A gente tem um encarte de quando a Araújo fez 100 anos, que foi um dos primeiras propagandas, né, que a empresa teve. E nesse encarte lá fala já de ter um mix diferenciado, um excelente serviço de entrega, serviços farmacêuticos e preços diferenciados, né? E é a nossa essência de inovação, podemos falar que segue esses 4 pilares, né? E o Drogatel é um bom exemplo. O Drogatel, era o sonho de ter uma loja em cada esquina, e como naquele momento não era possível ter uma loja em cada esquina, a ideia foi comprar carros e levar Araújo para cada esquina, né? Então foi assim que surgiu o Drogatel, o primeiro serviço de teleentregas, né, do Brasil. E se você pegar o nosso modelo hoje, ele é um modelo, né, que traz essa inovação. Nós somos, se não a única, uma das poucas redes que tem drive-thru, né? Toda o processo de ter o mix que a gente tem hoje, isso surgiu, né? Isso é uma inovação para o mercado. Várias redes hoje não conseguem ter esse mix que a gente tem, né? A entrada nos canais digitais. Então, inovação é a essência da empresa e é o que a gente busca até hoje. A gente é desafiado, né, a buscar novos modelos, a buscar novas soluções, mas sempre com um propósito, né? Então, acho que o interessante de trabalhar na Araújo é que a gente não inova por inovar, né? É uma inovação com propósito, né? E um propósito bonito de atender bem os nossos clientes, de encantá-los, né? De uma maneira simples, de uma maneira próxima, de uma maneira responsável, né? Então, não é a inovação por inovação, é a inovação pelo propósito, Que legal, que legal. Eu né? vou explorar um pouquinho, assim, porque
o mundo da saúde ou da tratativa de alguma doença está no centro das nossas prioridades, né? Sim. Como família, cidadão. É, deixa eu te perguntar um pouquinho mais ainda sobre inovação. Em um outro projeto que eu achei super interessante, numa época que ninguém estava fazendo também, é o app que vocês lançaram e você agendava em alguma das lojas a retirada daquele, ou a busca daquele produto, né? Isso ainda está forte? Como é que está essa questão dessa da possibilidade do cliente fazer o pedido antes, fazer o pagamento, depois ele vai ali, tira num box, Sim. aqui evolui, ainda é nesse formato? Como é que tá essa? Esse é o. Se a gente falar dos nossos canais digitais, esse é uma das formas de venda mais relevantes que a gente tem hoje, né? Então, o app, ele foi lançado há coisa de 5 anos atrás. Começou pequenininho, né, com faturamento, uma percentual pequeno do nosso faturamento, e hoje os canais digitais, eles já são uma fatia considerável do nosso faturamento. E a modalidade do clique retire, né, é o carro-chefe dos nossos canais digitais. Hoje, acho que 80% de todas as vendas digitais que a gente faz hoje, elas são retiradas dentro da nossa loja, né? Então, é um exemplo de como integrar a loja física, né, toda a capilaridade que a gente tem com as nossas lojas físicas com o modelo digital, Uhum. né? E a gente trabalha muito forte para garantir o menor prazo de retirada desse produto para os nossos clientes. Então, hoje, quando um cliente faz a compra no nosso app, muitas vezes não, a maioria das vezes ele não espera nem receber a notificação que ele já pode retirar aquele produto. Ele já compra e já começa a deslocar para a loja sabendo que a gente vai entregar aquele produto ali num tempo muito curto. Então, um dos indicadores que as nossas lojas têm, que a nossa equipe de canais digitais tem, é garantir um tempo de separação e de entrega para o cliente o mais baixo possível, né? E é isso, acho que traz o sucesso dessa modalidade de venda, né? É o cliente saber que ele, no caminho de casa, enquanto ele está indo ali, ele faz a compra dele com uma parada rápida, ele pode retirar esse produto dentro das nossas lojas, seja no balcão de atendimento ou em algumas lojas, nos lockers, né, que ficam na porta da loja, então, para reduzir o tempo, né? Que Então, legal. Então não a é, gente, a gente quer que o cliente fique muito tempo na nossa loja, mas não com esse tipo de atividade. Estou numa fila para pegar um produto, então, que ele aproveite a loja de formas melhores para eles e para a gente do que parado em uma fila para retirar um produto. que legal. Essa é a verdadeira visão de centro no cliente, né? É. Que bacana, muito bom. Trazendo um pouco para o tema que é essa questão da cibersegurança para altas, apesar de entender que não é uma área de direta gestão do Rodrigo, mas acho que acho que vai ser tranquilo para explorar um pouquinho essa parte aqui contigo. É, a gente sabe que esse mundo de farma tem um pedaço da atuação que é extremamente regulado, né? À luz das questões ali com médico, com receita e tudo mais. É, e aí, assim, numa época onde os crimes cibernéticos eles aumentam de forma estratosférica, né? A gente tem números aqui que de um ano para outro, dependendo do segmento, você tem mais de 2.000% de aumento ali no tipo de incidente. Eu queria, de repente, que você falasse para a gente assim, ó, como é que são os desafios nesse aspecto ali de segurança ou de segurança do paciente, talvez, ou do cliente, né, no sentido de alguma fraude, quais que são esses elementos mais desafiadores ali para vocês à luz desse tipo de regulação? A regulação restringe ou guia vocês de que forma? Nesse mundo da farma. Bom, é um setor regulado, né? Mas o grande desafio nosso com segurança, né? Segurança ela é obrigatória hoje, né? E quando a gente fala do nosso modelo de negócio, a gente está trabalhando com informações sensíveis, né? Então, você quando vai numa das nossas lojas e precisa comprar um medicamento, seja da farmácia popular ou um medicamento controlado, a gente precisa ter os seus dados. A regulação nos impõe isso, né? E querendo
né, como um parceiro confiável da sociedade, a gente precisa trazer essa confiança para a sociedade, a gente precisa ter o extremo cuidado de garantir a privacidade dessas informações, né? Uhum. Nós estamos falando da saúde das pessoas, da intimidade delas, né? A medicação, os produtos que aquela pessoa consome, né, trazem muito da intimidade dessas pessoas. Então, o nosso trabalho, né, e da equipe de segurança, mais do que garantir a segurança do ambiente, que é importante, nós precisamos manter o negócio funcionando, a roda girando, então garantir a disponibilidade operacional, né, em termos de proteção contra ataques cibernéticos é importante, mas mais do que isso é garantir a privacidade dos dados dos nossos clientes, Uhum. né? Então você tem esses dois vieses de segurança, né? De proteger o negócio, mas também proteger as informações dos clientes, porque eles nos confiam informações do dia a dia e da intimidade deles, né? Então esses dados têm que ser muito bem protegidos e garantir essa privacidade é um dos motores ali do nosso processo de aumentar a segurança da empresa. Que legal, bacana. Rodrigo, saindo um pouco dessa visão helicóptero, né, que a gente fez um panorama da operação, e agora aterrissando aqui para os desafios dentro dos perímetros que são de responsabilidade direta ali do Rodrigo. Hoje, quais são os seus desafios, assim, no momento em que a empresa está? Então, é uma empresa que está com um objetivo de ainda crescer dentro dessa estratégia que você trouxe aqui para a gente, e naturalmente a gente já deixou de ser talvez uma área que só acompanha esse processo estratégico, e nós estamos no centro da estratégia de qualquer evolução, de qualquer expansão, né, ou de qualquer transformação. Então, quais são os desafios hoje que o Rodrigo está, né? Acompanhar essa expansão, renovar algo, dá um contexto um pouquinho dos seus desafios atuais nas cadeiras que você se ocupa. Tá bom. Bom, o principal deles é garantir a operação do negócio, né? Manter o negócio funcionando. Manter o negócio funcionando. A tecnologia já deixou há muito tempo de ser um acelerador do processo de venda e hoje ela é o processo de venda. O processo de venda ele é um processo tecnológico. Perfeito. E quando a gente fala de uma empresa como a Araújo, a gente é extremamente dependente da tecnologia no nosso processo de venda. A gente tem concorrentes, então se a loja não está operando bem, de forma satisfatória, o nosso cliente ele vai sair e vai comprar num concorrente, né? Então, enquanto responsável pela equipe de operações, acho que o principal desafio é garantir a disponibilidade e a integridade das soluções tecnológicas que suportam a nossa operação, né? E na Araújo é o seguinte, quem não vende está ajudando a vender. Então, o nosso trabalho é ajudar a loja a vender. Então, a gente fala que eu tenho algum problema em um link de comunicação de uma loja e aquela loja fica 5, 10 minutos sem vender ou sem conseguir passar um cartão, a nossa venda despenca. E isso traz impactos para a operação, né? A gente trabalha com metas de venda, metas operacionais extremamente agressivas, então é o papel nosso enquanto responsáveis pela tecnologia dar os subsídios e as ferramentas necessárias para que a loja e os nossos canais digitais possam operar, né? Além disso, a gente tem o desafio de atender as outras áreas de negócio enquanto funcionalidades em sistemas ou novas soluções de tecnologia, né, para que as áreas operacionais consigam, né, operar de forma mais simples e garantir maior eficiência, né? A gente ganha o jogo na eficiência operacional, seja dentro da loja ou sendo das áreas de apoio. Então, quanto mais a gente trouxer soluções ou facilitar a vida, seja da nossa loja, seja das nossas áreas operacionais ou novas soluções para os nossos clientes, a gente está ajudando nos resultados da empresa. Que legal, que legal. Bom, e conhecendo um pouquinho dessa operação quente pelando, né, do varejo, né, nesse segmento de farma, é, como é que é essa questão assim da adaptabilidade? Porque hoje você está responsável por sistemas, está responsável pela operação de lojas e também operação interna, né, da companhia como um todo. Como é que você lida com essa coisa? Porque a gente sabe que, por exemplo, a CIMED chega num dia,
o Adib lá deve fazer alguma proposta lá com a diretoria e vai chegar um negócio totalmente fora da curva, assim. Como é que é o dia a dia dessa flexibilidade? Como é que você lida É, com essa inventividade? Talvez seja essa a palavra do varejo, né? Que a é. gente conhece tão bem. Como é que é para você lidar com isso? Você tem que estar preparado para isso, faz parte. A regra do jogo é essa. Então, se você entrou dentro de campo ali, você tem que estar preparado para fazer isso, né? E isso acontece tanto, como você bem disse, de ações da indústria, como de regulações do governo, né? Uhum, Então, muitas vezes a gente recebe regulações que a gente não tem o tempo necessário ali que a gente gostaria de planejar. Mas é trabalhar na conscientização da equipe que nós somos uma área de apoio que a gente precisa atender às necessidades do negócio, uhum, né? Então, não tem como você lamentar muito. Essa é a regra do jogo. Então, a equipe tem que estar preparada para isso. É claro que você tem que contar com uma equipe de liderança muito robusta, né, que te ajude a puxar a equipe. Então, uhum. no meu caso, é uma equipe muito grande, são diversas equipes com focos diferentes. Então, conto muito com o apoio dos meus líderes diretos para essa conscientização e para ter essa mesma visão de que, de novo, nós precisamos ajudar a vender. E se as ações ou as regulações chegam e elas sejam aceleradores ou a não execução delas entraves para esse processo de venda, a gente tem que trabalhar e tem que resolver. Isso é a essência do varejo, né? O varejo, ele é um mercado, ele é uma indústria onde essa agilidade, ela precisa existir, né? Sim, Seja no tratamento dessas novas funcionalidades, quanto na resolução de problemas, sim. né? Então, você também precisa ter essa mesma agilidade quando um incidente acontece para recuperar ali o serviço no menor tempo possível, porque enquanto você está com problema, a sua venda não está acontecendo, o seu faturamento não está vindo e o seu cliente não está sendo atendido. De novo, o foco no No cliente, todas cliente. essas ações aí, né? No final, a empresa, o faturamento é importante, mas a gente trabalha muito com foco no cliente, Que né? legal, é isso aí, muito bom. Você falou muito dessa questão da eficiência de equipe, de estratégia, de conexão com o negócio, né? Eu entendo que esse é um papel seu, né? Como Uhum. head liderando ali e essa proximidade com as áreas de negócio. Fala um pouquinho das estruturas suas de equipe, né? Acho que é uma curiosidade dos nossos ouvintes, que tamanho que é essa operação, quantos colaboradores você tem, diretos ou indiretos? É óbvio, né? Dentro de uma linha de compliance, o que você puder falar para a gente, assim, que dá um pouquinho das dimensões aí dessas equipes aí para a Bom, gente. a equipe de tecnologia hoje da Araújo deve estar aí com 250 pessoas aproximadamente, e dessas 110 estão diretamente aí ligadas dentro das minhas equipes, né? Uhum, A minha atuação é toda a parte de infraestrutura e serviços. Então, quando a gente passa por estrutura de data center, estrutura de comunicação, central de serviços, field services, eu tenho uma pessoa direta comigo que cuida dessas equipes, e cada uma dessas equipes aí tem uma liderança específica, né? Então, a gente trata essa parte de infraestrutura e serviços. E a parte de sistemas, aí a minha responsabilidade são os sistemas de loja, os canais digitais tem uma outra pessoa que cuida disso, e a gente divide as nossas equipes de sistemas em 3 verticais alinhadas com o negócio, uhum. né? Cada uma delas com uma liderança específica e algumas squads ali para atender áreas específicas do negócio, seja a parte de precificação, abastecimento, vendas. Então as equipes estão organizadas aí dessa forma. Ah, que bacana, que bom. Vou puxar a sardinha um pouco agora aqui para o lado como eu mencionei, a Altas Network atualmente é um dos patrocinadores institucionais da Sucesso Minas, né? E é a dona aqui do canal, estou como host, e obviamente uma pergunta interessante que eu gosto de fazer para os convidados também como executivo de tecnologia, a gente sempre se vale de bons parceiros, né? No sentido de tem coisas que a gente faz dentro de casa e tem coisas que a gente entrega na mão de especialistas, né? Eu vou entrar num trecho agora para falar um pouco de regulação, LGPD, e talvez uma dúvida, né? Um interesse que os nossos ouvintes têm. Fala um pouquinho dessa experiência com a Altas, assim.
o que que você tem experienciado, o que que a Altas tem provido de soluções ali para Araújo, também dentro de uma linha de compliance, né? O que você puder Sim. falar, com certeza, é É, o que eu gostaria que você explicitasse para a gente. a Altas é um dos parceiros que a gente tem hoje. Já era parceiro da Araújo há alguns anos, mas esse relacionamento, ele, nos últimos 3 ou 4 anos ali, ele se aproximou a partir do momento em que a gente começou a fazer um trabalho de modernização e padronização da nossa rede, né, de dados. E aí a Altas foi o parceiro que a gente escolheu para nos auxiliar nesse processo. Então a gente fez toda a parte de renovação de equipamentos de rede, de Wi-Fi, e a Altas foi quem fez essa implementação. E nesse último ano a gente começou a envolvê-los com desafios do negócio, porque eu penso que a infraestrutura, mesmo a infraestrutura, muitas vezes o pessoal acha que ela está ali debaixo do capô, mas muitas vezes a infraestrutura ela é um alavancador do negócio, ela pode ser, né? Então, quando você tem soluções de infraestrutura que te possibilitam inovar, você precisa utilizar isso. E no último ano a gente deu um desafio para Altas de trazer valor na conectividade que a gente tinha feito para nossas lojas, para os nossos clientes. De novo, o cliente é o centro de tudo. Então a gente está com um trabalho, a gente está para lançar isso aí nas próximas semanas, aonde a gente vai oferecer aí o Wi-Fi para os nossos clientes em todas as nossas lojas e utilizando esse tipo de solução para alavancar ainda mais o nosso app. Então, todo o processo aí de autenticação e identificação para que a pessoa tenha acesso ao nosso Wi-Fi, a gente vai fazer através do nosso app. Então, é utilizar a infraestrutura como um alavancador de um canal, né, de uma modalidade de venda que é o nosso app, para trazer resultados para a empresa. E a gente só consegue fazer isso quando a gente tem parceiros que entendem do nosso negócio, dos nossos desafios e do nosso propósito. Que bacana, que bacana. E é por isso que o propósito da Altas é simplificar a vida das pessoas com soluções digitais inovadoras e seguras, É isso né? aí. E eu fico muito feliz, assim, é isso que eu tenho visto. Tenho entrevistado diversos executivos aqui do seu porte, seja na saúde, na indústria, agora nesse mundo de varejo para farma, e é muito bacana ouvir isso, que já há algum tempo, algumas das verticais que a gente atua na Altas, ela está diretamente ligada ao centro da estratégia dos negócios das companhias, né, Isso. como você está trazendo. Já há muito tempo a infraestrutura é algo debaixo da terra, ela É, não tem mais a ver com algo que as pessoas não enxergam, não veem. A gente já vê isso no Wi-Fi, nas impressões, nas interações, nas conexões, é né? isso aí. E bacana, muito, muito bom você trazer isso. Ah, e- eu peguei esse gancho da questão da segurança e atuação que a Altas faz ali com vocês, porque uma área de interesse, certamente que vários dos nossos ouvintes têm, é o bicho-papão que todo mundo teve da LGPD. Uma vez que vocês estão ali lidando com receitas restritas, medicamentos extremamente controlados, medicamentos que muitas das vezes vale alguns bons R$ 1.000 ali, que está debaixo dessa gestão de vocês, né? Como é que é a lida da Araújo com essa questão da LGPD? Não sei se você tem histórico de como que foi a implantação, mas mais interessante ainda do que de repente falar da implantação, né, que foi um bicho-papão à época ali para o mercado, é como que vocês mantêm isso hoje? O que que você pode É, falar para a gente? a questão da LGPD é um exemplo bom assim da interação entre área de negócio e tecnologia, né? Uhum, Acho que a LGPD ela não é um processo tecnológico, não é um processo de responsabilidade da equipe de tecnologia, né? Então, o primeiro ponto foi ter a estrutura necessária para atender os requisitos da LGPD. Então, a Araújo hoje ela tem uma área, né, e não é uma área de tecnologia, é uma área de compliance, aonde todos esses temas relacionados à LGPD são tratados por essa equipe. E tecnologia entra como um papel fundamental ali no apoio, né, dessa área e na execução de atividades, seja na busca das soluções ou seja na gestão dessas informações. uhum. Mas é isso, a integração entre área de negócio e tecnologia
para garantir aí, de novo, a privacidade dessas informações. Uhum. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado hoje com a informação dos nossos clientes, seja na captura e na armazenagem dessas informações quando elas são necessárias, ou quando o cliente não quer mais que a gente tenha esses dados. Então, a gente precisa atender a esse desejo do cliente. Então, toda essa gestão hoje de LGPD, a gente tem uma área específica que faz todo esse tratamento, acompanhamento aí para garantir a segurança desses dados. E tecnologia ali com um papel fundamental de dar o apoio necessário. Muito bom, bacana. Muito bom ouvir isso. Rodrigo, deixa eu entrar num trecho aqui, também de curiosidade aqui para os nossos ouvintes, né? É, é, explorando uma área, como a gente falou, não é uma área direta de gestão sua, mas puxando para um tipo de atuação que a Altas tem. A gente conhece muito, com muita abertura no mercado, nas mídias, os golpes que essas máfias, né, a bandidagem criativa no mundo digital explora banco, explora vários golpes que voltado para essa questão da prática da perda financeira, seja nos negócios ou até para os clientes. Uma curiosidade que eu tenho aqui é no mundo da farma, no mundo de drogaria, que tipo de golpe, que tipo de fraude é mais comum para vocês? Assim, é só o furto ali dentro da loja? Tem alguma manobra que o pessoal faz com receita falsa, com algum artifício? E aí eu já uso aqui esse canal para a gente até alertar, né, os nossos ouvintes ali, para eles ficarem atentos, caso caia em alguma cilada como essa dali, não ficar tão de inocente na história. Nesse mundo ali, tem algo que grita, assim, ou algumas práticas? Bom, o furto com certeza é um dos pontos importantes aí que a gente precisa tratar, né? Para qualquer empresa de varejo, no nosso caso, não é diferente, né? O volume de pessoas dentro de loja. Então, você precisa trabalhar em soluções de monitoramento, em treinamento da equipe, né? Para reduzir essa perda. E com o advento dos canais digitais, com o crescimento, né, desses canais aí para a empresa, todas as soluções de antifraude que você tem hoje em soluções de e-commerce ou soluções de app, né? Seja de uso de cartões falsos, tentativas de esquentar cartão, tudo isso você precisa trabalhar. Então, você precisa de ter soluções tecnológicas que olhem para esse mundo digital e trabalhar muito também no treinamento da equipe que está em loja, né, para tentar identificar possíveis tentativas de fraude, seja ela, igual você comentou, com receitas ou alguns outros tipos aí. Então, a equipe ela precisa estar muito bem orientada e treinada para identificar isso, Uhum, né? uhum. Mas, assim, a gente, na Araújo, a gente sempre tem a nossa missão, né? O nosso papel é de fazer aquilo que é certo. Então, acaba que isso inibe também um pouco as pessoas com tentativas de compra sem receita. Então, é uma coisa que a nossa história, né, e a nossa referência de mercado de fazer as coisas de uma maneira correta acaba que inibem um pouco também desse tipo de tentativa. Legal, legal. Seja uma empresa ética, né, uma empresa É. que realmente... E é isso que a gente enxerga, né, É. no mercado. É muito, muito bom. Pessoal, se vocês estão gostando aqui desse conteúdo, desse bate-papo, das dicas e dos insights aqui que vocês estão recebendo, curta aqui o nosso canal, se inscreva e compartilhe aí com os amigos, com seus colaboradores, de forma que esse tipo de informação aqui chegue a mais pessoas, tá? Continue aí nos acompanhando nas diversas mídias aí da Altas, legal? Rodrigo, nessa pergunta que eu fiz agora, você está usando uma terminologia que eu gosto demais, eu sou apaixonado com essa questão de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento de liderança. Aí você vem falando muito dessa questão do treinamento, de capacitação, de envolvimento, e eu particularmente acredito demais que tecnologia, junto com um processo bem amarrado e pessoas muito bem treinadas, direcionadas, é a fórmula mágica, inclusive para essa empresa, né, centenária, que é a menina dos olhos nossos aqui de Minas Gerais, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do aspecto de contratação, esse nicho de segurança
e sistemas muito focalizados, certamente você deve estar lidando aí com essa questão geracional, com os desafios de contratação. Como é que é essa estratégia de vocês entre contratar, treinar e reter? Tem algum programa específico? Como é que você lida com esses desafios de manter essa equipe nessa alta performance ali? Fala um pouquinho para a gente. O desafio ele existe primeiro porque pela falta de mão de obra especializada. Então, acho que o desafio já começa por aí de você conseguir encontrar as pessoas certas para compor sua equipe, né? Uhum, E acho que assim, os desafios geracionais, eles não são diferentes de qualquer outro desafio que a gente tem. Assim, eu não gosto muito de falar em geração, porque nós também já fomos de uma geração diferente quando a gente entrou no mercado de trabalho. Então, acho que a adaptabilidade da liderança, né, com a forma, né, com as novas gerações, ela precisa existir. Isso não pode ser uma desculpa ou um subterfúgio ali para justificar, por exemplo, uma falta de performance ou uma falta de entrega, né? O papel do líder é trazer da equipe o melhor resultado, independente da idade ou da geração que aquela pessoa faz parte. Mas os desafios existem, porque é uma visão um pouco diferente do mundo e você precisa estar pronto para isso. Então, modelos de gestão que eu utilizava há 10 anos atrás, eles não são aplicáveis mais hoje. E, de perfeito. novo, a regra do jogo é essa. Ou eu me adapto ou eu estou fora dele. Né? Uhum, Então, o papel da liderança é se adaptar. E a retenção, ela, falando um pouquinho sobre a retenção, né, eu acho que é você trazer para sua equipe o propósito. E com a Araújo é uma situação engraçada que a gente tem dois públicos. Tem aquele público que a gente contrata e rapidamente ele vê que ele não vai, ali não é o lugar dele, e felizmente é pouco, são poucas as vezes que a gente tem essa situação. E a gente tem aquele público que se identifica muito com a empresa, se apaixona e fica lá por vários anos, várias décadas, né? Há 2 anos atrás, a gente, todo final de ano, a gente tem uma homenagem às pessoas que estão fazendo décadas de empresa. Eu estou há 7 anos na empresa, então ainda não completei a minha primeira década. Mas a gente tem pessoas que já foram homenageadas com 80 anos de empresa, 40, 50. Seu Modesto, que é o nosso presidente, está na empresa há 40 anos. Então, é uma empresa onde a cultura, o ambiente de trabalho, né, o propósito ajuda muito a gente nesse processo de retenção. Então, o líder, é claro, ele tem um papel, né, de estar ali próximo da equipe, de trabalhar com a equipe, mas é um ponto que a nossa cultura nos ajuda muito. É uma empresa que as pessoas, quando entram e se identificam, elas têm o prazer de continuar por muito tempo. E esse perfil inovador é que ajuda a gente a fazer isso, porque uma coisa é você estar numa empresa há 10, 15, 20 anos numa mesma função, e outra é você estar numa empresa que se transformou nesses 20 anos, nesses 30 ou nesses 40 anos. Então, essas pessoas que estão lá há esse tempo, eles não estão na mesma empresa. Eles estão uhum. numa empresa que se transformou ao longo dessas décadas, e que trouxe novos desafios. Então, isso ajuda muito na retenção. Que legal. E quando a gente traz o centro da nossa discussão aqui, que são os desafios da transformação digital nesse varejo de farma, você já está trazendo várias respostas aqui, né, Hum. sobre o zelo, sobre o alinhamento de tecnologia com o negócio e principalmente, acho que até agora o que ficou muito claro para mim é essa cultura forte. É. Essa cultura voltada para o cliente, e é um cliente, ele não é o mesmo de 2, Não. 3, 4 meses atrás, quiçá alguns anos, né? E essa visão dessa cultura forte faz com que a mola propulsora de uma empresa com a força que a Araújo tem, ela está no DNA da cultura, né? Tá. Acompanhar essa questão ali dos É, clientes. cultura é um assunto interessante de falar, porque quando a gente fala em transformação tecnológica,
né? A cultura ela aparece sempre ali como, às vezes, como um inibidor da transformação ou um ponto que vai trazer uma dificuldade, né? E se fala muito, por exemplo, em mudança de cultura, e é um negócio que eu não acredito muito, né? A cultura ele é um processo evolutivo, né? Porque quando você fala em mudança de cultura, você pode pensar o seguinte: poxa, tudo que eu fiz até agora não vale de Foi nada, errado, eu jogo no foi lixo. errado e vou jogar fora. Então, eu gosto muito de falar de evolução de cultura. E na Araújo isso é muito importante, porque é a nossa cultura que nos trouxe até aqui e é a nossa cultura que vai nos levar para o próximo Sim. centenário que a gente tiver, né? Então, de novo, voltando lá no início, essa cultura inovadora, né, é o que nos move. Então, Que você legal. tem que usar a cultura ao seu favor. Toda cultura tem pontos bons, né? A cultura é que faz a empresa ser o que ela é. Uhum. E quando você tenta fazer uma transformação tecnológica rompendo com aquilo que é a sua essência, a chance disso dar errado é muito grande, né? Uhum. Então, eu acredito, e felizmente a empresa também acredita, que a cultura ela precisa ser evoluída. Sim, Não é a mesma de 10 anos atrás e não vai ser a mesma daqui a 10 anos atrás. perfeito. Mas o core, né, a essência da cultura, ela precisa ser mantida. E de novo, é por isso que o nosso core, o nosso propósito é atender bem o nosso cliente. Então, qualquer ação, seja ela operacional na loja ou seja ela voltada para uma transformação digital, a gente tem que estar com o olho no nosso cliente. A gente tem que estar com o olho no nosso propósito, que é atender bem, é dar ao cliente aquilo que ele precisa, aonde ele quer, da forma que ele quer. Então, a cultura tem que te apoiar na transformação tecnológica e não ser um ponto que você só consegue transformar se você mudar a cultura. Acredito muito nisso. Eu tenho um programa, Rodrigo, voltado para a liderança e uma dos capítulos, né, um dos módulos que a gente tem é essa questão da cultura com propósito, a cultura fortalecida. E a terminologia que se usa hoje é gerenciamento da cultura. Você bem colocou ali, a cultura ela pode ter algum traço que precisa ser ajustado, que precisa ser evoluído, mas na essência, uma cultura no final do dia é o que fez a corporação chegar onde ela chegou, seja ela em que segmento seja, né? Exatamente. Muito legal. E já que você falou dessa questão do DNA inovador, da cultura, né, ali de evolução, tem uma pergunta que, obviamente, eu não poderia deixar ela de fora do nosso cardápio aqui, da nossa discussão, você já deve saber qual que é como que Araújo está lidando com essa questão da inteligência artificial, né, onde em diversas camadas, inteligência artificial tomou o palco geral e a gente enxerga, nós, estrategistas de tecnologia, a gente sabe que tem muita espuma nessa questão, e o nosso grande papel é realmente ver o que tem de consistente dessa espuma toda, né? À luz também de dois pilares. Como é que está sendo lidado com isso na cultura e na introdução de a acomodação da força de trabalho ali, das diversas camadas, também à luz do que a área de tecnologia está orquestrando, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que a Araújo está lidando com inteligência artificial? Tem um programa já interno para lidar com isso? Como é que está isso na camada ali, talvez a corporativa, depois até chegar no ponto da loja? Então, do jeito que você achar interessante de nos guiar aqui sobre a luz dessa temática que nos noticiários, nas revistas, nos fóruns, até indiferente do nível que a gente está falando de entendimento dos nossos telespectadores, é o que está na pauta do dia a dia, aí, tanto das pessoas quanto das empresas, né? Conta um pouquinho para a gente ali, programa, como está sendo feito, tem o que efetivamente já existe de entrega, né, em inteligência artificial ali na operação da Araújo. A inteligência artificial é um assunto que acho que nenhuma empresa pode deixar de falar, né? Então, é um ponto de virada, né? Os negócios vão se transformar, as indústrias vão se transformar por conta da inteligência artificial. E com certeza a gente conversa muito sobre isso lá dentro da empresa, né? A gente começou com iniciativas descentralizadas,
né? Seja da área de negócio ou da área de tecnologia. A gente tem um programa de ideias dentro da empresa e no ano passado um dos programas premiados estava voltado para a inteligência artificial, no desenvolvimento de uma plataforma nossa de inteligência artificial, mas ainda muito voltado ali para o básico da inteligência artificial, que era produtividade de áreas de negócio, interação com chats. E a gente sentiu que se a gente deixasse essas iniciativas de forma descentralizada, a gente sofreria um pouco na governança e nos resultados que essas iniciativas poderiam nos trazer. E aí uma das coisas que a gente realizou, né, com a visão da nossa diretoria para esse ano foi ter uma área específica para governar todas as iniciativas de inteligência artificial dentro da empresa. Não necessariamente a equipe que vai executar ou vai trabalhar, mas ela vai fazer esse papel de governança dessas iniciativas. Boa. E como a gente a gente já tem um driver, né, de trabalhar com dados há muitos anos e o dado em si, ele é o cerne ali da inteligência artificial, né? Então acho que os melhores resultados que você pode trazer de inteligência artificial é quando você trabalha com os dados que você possui do nosso negócio. Essa governança é feita hoje pela nossa equipe de Data Analytics. Então, a equipe de Data Analytics, ela entende todas essas demandas e faz uma governança. E o nosso desafio agora está em alavancar essas iniciativas de produtividade, que já estão um pouco mais maduras, algumas já em execução, seja na produtividade das áreas de negócio, leituras de contrato, entendimento de documentação, de RH, né? Usar a inteligência artificial também no processo de desenvolvimento dentro de tecnologia, dentro do desenvolvimento de software, né? Seja para modernização de aplicações, construção de novas aplicações. Então, também é uma iniciativa que a gente tem trabalhado. E extrair, né, informações relevantes para o negócio de toda a massa de dados que a gente tem hoje, né? Para melhorar, seja o abastecimento de uma loja, a disponibilidade de um produto, né? A demanda daquele produto em loja, Então, são iniciativas que a gente está trabalhando, mas acho que o grande ponto de virada para esse ano e que vai ajudar a gente nisso foi ter feito isso, foi ter uma equipe específica para governar as iniciativas, para não deixar todas essas iniciativas soltas, né? E sem uma medição eficiente do resultado que ela traz. Porque uma coisa é você aplicar a inteligência artificial, a outra é qual que é o resultado relevante que ela está trazendo, seja para a sua operação ou seja para o seu negócio. Então, quando você tem essa equipe para governar e ajudar na medição dessas iniciativas, eu acho que o seu caminho ele se torna mais direto. Porque senão toda hora você vai receber iniciativa e não necessariamente você vai trazer o resultado ou o ganho para o negócio. Então, como é um assunto que está muito na alta, né, está no hype ali, os desejos e iniciativas surgem a qualquer tempo. E você precisa ter uma forma de priorizar e entender aquilo que é mais relevante. Bacana demais, muito, muito, Né? muito inteligente, né? A gente tem visto, até eu que estou no mundo aí de consultoria e assessorando algumas empresas, acho que esse é o caminho, assim, você não fecha a porta, Exato. mas você coloca um filtro nessas diversas frentes, porque tem iniciativas que são baratas, você vai ali e compra uma licença, só que dependendo do tipo da iniciativa, são iniciativas milionárias. Sim. Se elas não tiverem bem orquestradas, com uma curadoria, do que principalmente uma frase que você trouxe aqui, ela precisa estar alinhada com o objetivo estratégico da empresa, né? Senão acaba que vai se fazendo coisas por modinha ou por desejos diversos ali de uma área ou outra, sem que isso realmente converja para os resultados ali realmente esperados, né? E uma coisa que você trouxe que é com relação ao custo também, né? Então, quando você faz uma iniciativa ali em pequena escala, muito provavelmente o custo disso vai ser muito baixo. Mas quando você precisa escalar essa solução, né, muitas vezes o custo é um ponto importante. Vou usar aqui um modelo tal. O custo é de alguns centavos. Ok, mas enquanto você está ali num ambiente controlado, esse custo ele vai se manter. Mas quando você pega essa iniciativa e quer escalar ela, e no nosso caso,
12 mil funcionários, 350 lojas, diversas transações acontecendo ao mesmo tempo, né? Qualquer coisa que seja no custo de centavo, numa escala dessa, pode tomar uma proporção muito grande. Perfeito. Então, você precisa ter esse cuidado também, né? De novo, a ideia não é fechar portas, você falou bem, mas é ter um filtro para identificar aquilo que é mais relevante e que precisa ser priorizado naquele momento. E ser orquestrado, É, né? Quando você falou ali que é uma governança, acho que essa é a palavra mais assertiva, né? é. Governar esse negócio. Muito bom. Rodrigo, a gente já vai encaminhar aqui para algumas perguntas já de fechamento, tá? Encaminhando aqui para uma linha de conclusão. E eu quero te fazer uma pergunta interessante, assim, né? Com toda essa sua história, bagagem, a pergunta talvez seja a seguinte: se o Rodrigo tivesse começando do zero essa operação, talvez olhando para os erros que ele já teve, olhando para pessoas, olhando para estratégia, olhando para decisões erradas, né? Quais dicas você daria para um analista, para alguém que esteja começando agora de forma que ele erre menos e seja mais assertivo, assim? Eh, Aí vale o que dói aí, né, É, nesse passado de erros, né? Porque eu vejo que muita gente pergunta dos acertos. Eu, é, particularmente, gosto de olhar para os erros, não que os erros nos tire de uma linha de entrega de performance, muito pelo contrário, talvez alguns erros bem ajustados nos fizeram ser muito mais fortes hoje, né? À luz desse aprendizado. O que você teria aqui para o nosso público, como fio condutor aí para alguém que está em meio de carreira, se inspira em executivos aí do seu é. calibre? Eu vim da área técnica, então, a gente, quando a gente vem da área técnica, principalmente a área técnica de tecnologia, a gente às vezes tem um pensamento muito binário das coisas, né? Uhum, Ou sim ou não, é o 0 ou 1, é o pode e o não pode. E esse é um dos aprendizados que ao longo aí desse tempo eu tive, é que às vezes o mundo real não é assim, né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? A gente precisa ter o entendimento de que não necessariamente é só um sim, não necessariamente é só um não, né? E ter isso enquanto a pessoa tem um background muito técnico é um negócio difícil, é um negócio sofrido. Eu sofri bastante com isso, até esse entendimento. E acho que uma segunda dica é o alinhamento com o negócio, uhum, né? Não existe mais área só técnica, não existe só mais área de apoio, né? Todas as áreas elas estão ali por um propósito que é para atender o negócio da empresa. Seja numa manufatura, seja num setor bancário. Eu acho que quando o gestor, ou quando o analista ou o técnico entende qual que é o negócio, acho que fica muito mais claro para ele discernir entre o que é prioridade, o que não é, qual que é o senso de urgência que ele precisa ter. Então, procurar entender o negócio, os pontos críticos, né, e como que a pessoa pode contribuir para o negócio, ajuda muito na carreira das pessoas, dá visibilidade, né, e é diferencial, porque o técnico, você treina, né, sim, então uma pessoa que não é boa técnica hoje, se ela estudar, principalmente com o volume de informações e o acesso à informação que existe hoje, com 2, 3 meses a pessoa pode estar especialista em qualquer assunto perfeito. técnico. Uhum, Mas o alinhamento com o negócio, o entendimento do papel, nem todo mundo tem. Então, acho que treinar os soft skills, né, ter a flexibilidade para entender as necessidades, de novo, do negócio, é diferencial de carreira para qualquer área, seja ela uma área de liderança. A liderança, isso é quase que mandatório, né? Dificilmente você vai conseguir ser um líder ou ser um gestor se você não tiver essa visão. uhum. Mas para a área técnica é um diferencial, e um diferencial raro no mercado. Que legal. E eu enxergo claramente isso, assim, É. né? Ou seja, e eu vou até além, assim, uma coisa que eu tenho falado muito em outros canais que eu tenho oportunidade de entrevistar ou de falar, que é que as pessoas, elas são contratadas muitas vezes por essa força técnica, Sim, mas geralmente elas não permanecem numa operação
por questões técnicas, elas acabam saindo por alguma questão emocional ou alguma questão até de caráter, né. Uma das falas, né, uma das frases que ícones que eu trago "contrate o caráter e treine o técnico", tá. Exatamente. E é óbvio que é muito difícil numa visão ali, mas se você já pega o comportamental, se você já parte desse princípio que você trouxe, a probabilidade de você estar construindo um time de alta performance, ele é muito grande. Sim. É Na muito Araújo a gente fala de trazer pessoas, gente do bem. hum, Então, esse é um dos nossos motes lá dentro, é de ter gente do bem dentro da empresa. que legal, muito bom. E aí já indo aqui para as nossas considerações finais, Rodrigo, eu sempre gosto de perguntar para os convidados o seguinte: você falou muito de propósito da empresa, você falou muito desse alinhamento de cultura, dessa cultura forte. É óbvio, uma empresa centenária do porte da Araújo, a gente já subentende toda essa força ali, né? Aí eu vou trazer para você. Agora a ideia aqui é ouvir também o executivo, né? O ser humano por trás aqui dessa coisa, que é olhando para essa questão do propósito de vida, né, onde você está atuando num ambiente extremamente relevante, seja na tratativa da saúde ou até em momentos difíceis da lida ali com a doença, né, que é o nicho ali da Araújo. Como é que você reflete propósito, assim, para você, lidando com isso, né, um pai de família, um esposo, um filho, como é que que você pode falar, assim, isso te remete a que tipo de propósito? Como é que você está inserido nesse contexto? Saúde, tratativa de doença, como é que você correlaciona isso hoje, nesse momento de vida? Que reflexões você pode trazer aqui para os nossos ouvintes? Olha, a gente, como você falou, as pessoas quando vão na nossa loja, a gente tem pessoas de todo tipo. Tem a pessoa que está indo ali para comprar uma comida, para comprar um refrigerante, mas a gente tem pessoas que estão passando por momentos delicados, né? E estão ali para buscar, às vezes, uma medicação. Uhum, E quando eu converso com a minha equipe, né, eu enfatizo muito isso para eles, porque, principalmente falando de uma área de operação, né, de tecnologia, de manter, a gente não pode desvincular a operação desse tipo de situação. Então, uhum, imagina que, e eu já tive esse tipo de situação, estou com a minha filha ou com meu filho passando mal de madrugada, não tem aquele remédio dentro de casa e preciso comprar isso, preciso hum, me deslocar a uma loja da Araújo. Se eu chego lá e eu não consigo fazer a minha compra, seja porque o sistema está fora ou porque o cartão de crédito não está passando, né? Como que eu fico, né? uhum. Então, não é uma venda que a gente está perdendo, né? Eu não estou perdendo uma venda. Então, quando a turma fala, precisamos fazer uma janela, vamos ficar parado aqui 2 horas, mas é 3 da manhã. Tá, mas 3 da manhã eu vou ter gente dentro da loja que vai estar precisando de uma medicação. Ninguém vai 3 da manhã numa farmácia passear, né? Ela está Perfeito. indo ali porque ela precisa daquela medicação e aquilo é importante para ele. Então, esse é o ponto, né? Acho que entender que a gente a gente presta um serviço relevante para a comunidade, né? Milhões de pessoas aí no estado de Minas Gerais, a gente presta esse tipo de serviço, né? E isso é que motiva a gente, né? A garantir, a deixar a loja operando, porque a gente faz parte disso, né? Eu várias vezes eu entro na Araújo para comprar medicação. Eu tenho 3 filhos e às vezes remédio é o que você mais tem que comprar, né? Porque é a gripe, é a mudança de tempo, é o resfriado, é a dor de cabeça. Então, você nunca pode desvincular esse trabalho que a gente faz da nossa vida pessoal, Que legal, que legal. né? E eu vejo isso, assim, claramente, sabe, profissionais que têm o brilho nos olhos que você tem, É. conectou o propósito pessoal com o propósito da companhia, né. Sim, Do início ao fim é muito bonito ver o brilho nos olhos que você tem ao falar ali da Araújo, a né. Araújo é uma empresa encantadora. E é isso mesmo, a gente tem orgulho de trabalhar na empresa, porque ela é uma empresa que acolhe, né? Então é uma empresa grande com 12 mil funcionários, mas ela não perdeu a essência de acolher a cada um dos seus colaboradores. Então, de novo, é muito parte da cultura da empresa, né? De ser uma empresa acolhedora,
uma empresa de ótimo relacionamento entre as equipes. Então, você tem as discussões, você tem os problemas, né? Uma área precisando do apoio da outra, mas no final das contas todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Então, isso é diferenciado. E é por isso que a gente tem pessoas com tanto tempo de casa, igual eu comentei aqui no passado, né? Legal. E com o centro do nosso cliente. E, de novo, esse é o grande propósito que a gente tem de atender o nosso cliente. Toda essa transformação tecnológica muda a nossa abordagem com o nosso cliente, né? O poder hoje está na mão do cliente, o cliente escolhe como ele quer interagir com o Araújo. Então, não é mais eu entregar a loja, entregar o app ou entregar o WhatsApp, esse poder de decisão é do cliente. Então, eu tenho que estar presente em todos os canais e todas as formas que ele quiser interagir com a gente. Esse é um grande desafio e de maneira eficiente, né? Algumas semanas atrás, um dos nossos diretores comentou que hoje o cliente, às vezes, ele tem menos tempo do que dinheiro. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Para a correria do dia a dia. E quando você está numa empresa, né, que traz para os seus funcionários, né, essa motivação de atender bem o cliente, de encantá-lo, isso fica um pouquinho mais fácil. Né? Legal não demais. Que seja fácil, não mas facilita bastante a vida da gente. Rodrigo, e vestindo aqui, né, a camisa da Altas, voltando aqui, né, lembrando o propósito da Altas, que é simplificar a vida das pessoas com soluções digitais inovadoras e seguras. A gente fica muito feliz de fazer parte dessa história, como você bem ali lembrou. A gente está em um dos projetos estratégicos e daqui a pouco deve vir aí o lançamento, né, dessa questão do Wi-Fi ali, e aí deixo com você, com seu time lá de marketing, mas o que eu quero dizer é que a gente fica muito feliz, né, como empresa, fazer parte desse propósito, né, tão lindo. E mais uma vez trazer benefícios e trazer comodidade ali para os clientes, tá? Obrigado aí pela parceria. Eu que agradeço, e o Simplificata é importante para a gente. Seu Modesto, que é nosso presidente, sempre, quando a gente está discutindo alguma coisa, ele sempre fala para a gente fazer do simplim. Faz simplim. Boa. Né? E acho que eu falei isso no início, a nossa missão é encantar e satisfazer os nossos clientes. E a gente tem 3 palavras, né, que fazem parte aí do nosso dia a dia, que é ser simples, ser próximo e ser responsável. Né? E forte, né? Ser simples, ser próximo, ser responsável. Nem sempre é fácil, mas a gente trabalha muito com essa visão. Que legal, que legal. Muito bem. Se você está curtindo aqui esse conteúdo, mais esse episódio, se inscreva aqui no canal, compartilhe aí com os amigos, com seus colaboradores, isso faz com que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas, tá ok? Rodrigo, já aqui no nosso rito de encerramento, eu tenho um rito aqui com os meus convidados, que é o seguinte: eu trazendo essa visão, né, da proximidade, da responsabilidade, o time da Altas me dá esse conforto, até porque eu já estou com eles há algum tempo, na figura ali da Sucesso. E aí o nosso rito é assim, eu falo na Altas e o meu convidado fala, você pode confiar. Né? Okay. Que é o que a gente está entendendo, né? Quando você vai para uma solução do porte que a gente está entregando, você está confiando. Sim. E a gente lida com essa responsabilidade, né? A Altas tem esse viés de entregar o que promete, né? Então, vamos fazer o nosso rito aqui de encerramento? Vamos tá fazer. Ok, com energia, hein? Mas aí você coloca na Altas e na Araújo. Né? Não é? Então tá, então gostei né? da tropicalização ali. Então, na Altas e na Araújo você pode confiar. Aí, muito bem. Rodrigo, quero te agradecer seu tempo, agradecer esse papo super rico que a gente teve aqui. Quero agradecer a parceria da Altas aqui como um patrocinador institucional da Sucesso Minas e agradeço vocês ali que tiveram conosco aqui ao longo do nosso episódio. Fique atento, a gente está trazendo profissionais do nível aqui do Rodrigo para bater esse papo e sempre com a visão, qual que é a estratégia ali por trás dos desafios. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.